vai começar a investir em renda variável, isso é, depois de montar toda a sua reserva de emergência lá, bonitinha e tal, geralmente surge a seguinte dúvida: tá, e agora? Começa pelas ações ou então pelos fundos imobiliários? E aí é isso que a gente vai resolver hoje aqui nesse vídeo. Então, iniciantes de plantão, esse vídeo foi feito para vocês. Oi, gente, tudo bom? Bora começar o vídeo se inscrevendo por aqui se você ainda não é inscrito aqui no Pé de Meia. E se você já é inscrito, será que você deixaria o like? Se você é inscrito, você já sabe que o conteúdo daqui do Pé de Meia é assim, ó, chuchu beleza. Então, por favor, deixa o like aí. Mas, gente, indo direto ao que interessa, na verdade, antes disso, eu queria muito saber a opinião de vocês a respeito desse assunto, antes de eu dar a minha própria opinião. Então, comentem aqui embaixo, por favor, o que vocês acham que quem está começando agora lá na renda variável deve fazer. Começar pelos fundos imobiliários ou pelas ações? Comentem e me digam o porquê, tá? Não tem certo e errado, mas eu quero muito saber a opinião dos senhoritos. Agora é o seguinte, gente, vamos começar comparando os dois pra gente conseguir entender como é que eles funcionam e também as suas diferenças, né? Pra gente chegar num veredito, numa conclusão, ok? Começando pelas ações. O que são ações? Basicamente, ações são partes de uma empresa que, pertencendo a você, faz de você sócio dela. Então, quando você compra uma ação ou então mais de uma ação, você está se tornando sócio daquela empresa em questão. Um sócio minoritário, mas ainda assim sócio. E cara, gente, pensa como isso é legal. Eu, pelo menos, acho o máximo ser sócia do Banco Inter, por exemplo, da Renner, que, pô, eu sou cliente, né, assídua, Arezzo também, que sou cliente assídua, e, pô, olha que legal eu poder ser sócia deles. E aí, já falando de empresas lá de fora também, cara, você pode ser simplesmente sócio da Amazon. Eu acho isso muito maneiro. Mas eu acho mais maneiro que isso você poder lucrar, ganhar dinheiro sendo sócio de empresas. E até já comparando com os fundos imobiliários, as ações elas têm um potencial de multiplicação muito maior. É muito mais fácil você ver uma ação se valorizando e se multiplicando aí, multiplicando seu dinheiro por 2, 3, 5 vezes, do que ver um fundo fazer isso. Então, por isso que comparando com os fundos, as ações têm aí um potencial de retorno por valorização bem maior. Na verdade, gente, não só comparando com os fundos, né? A ação é o tipo de investimento que tem aí o maior potencial de retorno por valorização. E aí, para ficar claro, esse lucro por valorização, gente, funciona da seguinte forma. Supondo que você comprou ações das lojas Renner, tá? E você comprou hoje por R$10. E aí, com o passar do tempo, a empresa crescendo, se valorizando, ela pode chegar a R$20. Tem uma valorização aí de 100%. E aí, se você vender, você vai lucrar essa diferença. E aí, a outra característica das ações que tem que ser dita é a seguinte: as ações, elas são mais suscetíveis ao ambiente externo. Isso quer dizer que elas são mais sensíveis aos acontecimentos que ocorrem aí pelo mundo. E querendo ou não, gente, os acontecimentos macros, né, de mundo impactam muito os nossos investimentos. E aí acaba que elas são mais sensíveis justamente por existirem ações dos mais diversos setores que podem ser influenciados por esses acontecimentos. Fundos imobiliários não, acabam que eles só são impactados quando acontece ali alguma coisa que abala os setores, né, os setores ligados a imóveis. E aí por isso, gente, as ações acabam tendo uma volatilidade muito maior. Isso não quer dizer que elas ofereçam maior risco ao investidor, porque os fundos também são voláteis. Menos, porém, também são. Só que as ações, para o investidor, né, que fica ali apegado ao dia a dia, às oscilações do dia a dia, isso pode fazer com que esse investidor sofra mais investindo em ações do que em fundos imobiliários. Focando no longo prazo, gente, isso não é nem de perto um problema. Mas se você se apegar ali às variações do dia a dia, aí você vai viver passando nervoso. Porque, gente, é como dizem, né? As ações, elas sobem caindo. Olha só esse gráfico aí que eu vou botar na tela. Então, para resumir, vantagens das ações, ao meu ver, tá? Maior potencial, maior acessibilidade. Hoje a gente consegue aí comprar ações boas, né? De boas empresas, às vezes por menos de R$20.
maior exposição, já que existem empresas, né, em tudo que é setor. E desvantagens, maior oscilação no dia a dia e menor chance de renda passiva, que é uma coisa que eu vou explicar melhor já já. Segura aí esse pagode. Agora a gente falando dos fundos imobiliários. Primeiro, o que é? Como é que funciona? Seguinte, quando você compra uma cota de um fundo imobiliário, você está se tornando parte de um grupo de investidores que aplicam recursos em investimentos imobiliários. Quando você investe em ações, você pode ali comprar ações dos mais diversos setores: varejo, petróleo, financeiro, tecnologia, enfim, existem empresas aí de N setores. Só que em fundos imobiliários, esse leque diminui. Você investindo em fundos imobiliários, você vai estar investindo mais focado aí em imóveis. E aí, gente, dentro disso também existem diversas opções, porque tem fundos focados em imóveis como edifícios comerciais, shoppings, hospitais, galpões logísticos e por aí vai. Mas acaba, gente, que todos os fundos imobiliários têm como ativo imóveis. E aí, como é que se ganha dinheiro investindo nisso? Idêntico às ações. Você pode lucrar através da valorização, comprando uma cota por um valor e depois vendendo por outro valor maior, né? E aí lucrar com essa diferença. E a outra forma, que é o grande chamariz dos fundos imobiliários, que são os dividendos. Quando você é dono de um imóvel físico, né, mesmo ali, que é seu, você tá vendo, você não pode ganhar dinheiro com ele, botando ele para alugar? Então, você comprando cotas de um fundo imobiliário, você também vai virar dono de parte desses imóveis que esse fundo tem, né? E aí, por isso, você vai ganhar parte do aluguel que os inquilinos desses imóveis pagam. E aluguel, gente, é pago todo mês, né? Ou então, pelo menos, deveria ser pago todo mês. Então, por isso, acaba que todo mês você ganha também. Você recebe dividendos, que é como é chamado essa parte aí do aluguel que você recebe ao investir em fundos imobiliários. E aí, gente, esse é o grande diferencial dos fundos para as ações. Sendo sócio de uma empresa, você também pode receber dividendos, né, vindo dela, que seria ali o equivalente ao seu salário como dono, tipo um prolabore. Só que tem empresas que até pagam aí bons dividendos aí mais gordinhos, mas também tem empresas que não pagam nada. As mais novas, né, geralmente são as que não pagam, porque elas usam esse dinheiro para reinvestir na própria empresa, para fazer a empresa crescer e tudo mais, enfim, se valorizar aí no longo prazo, ao invés de remunerar os acionistas. Então, com ações, tem mês que você pode receber dividendos, tem mês que não. Só que investindo em bons fundos imobiliários, todo mês você recebe, todo mês cai aí na sua conta da corretora parte do aluguel que te diz respeito como dono daquele imóvel. Outra coisa legal a respeito dos fundos, gente. Quando você compra uma cota de um fundo imobiliário, né, você está se expondo ao mercado imobiliário. E o mercado imobiliário é um mercado que está sempre sendo corrigido pela inflação. Isso significa que os imóveis estão sempre tendo seu valor ali corrigido pela inflação, não tendo seu valor desatualizado, digamos. Então, investindo em fundos imobiliários, acaba que você vai estar protegendo o seu dinheiro da inflação. Então, resumo, gente, vantagens. Dividendos mensais, isso é renda passiva ali todo mês na sua conta, menor volatilidade e bate a inflação. Desvantagens, maior concentração de patrimônio num único setor, né, se você só investir em fundos imobiliários, e menor potencial de multiplicação de patrimônio por valorização. E aí vem a pergunta, qual dos dois é melhor? E eu vou te falar, gente, que eu não enxergo motivos nesse mundo para escolher um dos dois, você pode ter os dois. Cada um tem suas vantagens e desvantagens, óbvio, mas, gente, unindo os dois numa carteira, você tem o melhor dos dois mundos. Vai ter ali a renda passiva todo mês, vindo dos seus fundos, mas também vai ter o maior potencial aí de multiplicação de patrimônio com as ações no longo prazo. Agora, se você quiser focar em renda passiva, eu te indico ter mais fundos do que ações.
E aí, dica extra, reinvista essa renda passiva, não saia gastando ela, porque é assim que você vai aumentar o seu patrimônio e, por consequência, vai aumentar também quanto você vai ganhar de dividendos todo mês. E aí, se você já tiver foco em crescimento, né, no longo prazo, aí você pode ter mais ações do que fundos. Mas não deixe de ter fundos na sua carteira para fazer justamente isso, receber os dividendos todo mês ali e reinvestir para aumentar a sua base. Então, gente, o meu conselho, tenha os dois, abuse dos benefícios dos dois. Diversificação é o segredo, gente. Eu sei que para quem está começando agora, às vezes acha, né, que com pouco dinheiro não vai estar conseguindo fazer uma boa diversificação. Então, deixa eu dar um exemplo aqui de como isso é possível, de como isso é viável. Supondo que você tenha R$1.000 para estar começando na renda variável, ok? Eu escolhi aqui 3 ativos, 3 ações e 3 fundos. E olha só o exemplo. Exemplo, isso não é recomendação, hein? Pelo amor de Deus. Bom, 3 ações que eu peguei aqui que eu gosto muito e dá para começar. Itaúsa, setor financeiro, Magalu, varejo e TOTVS, que eu nunca sei falar isso, do setor de tecnologia. Notem que eu foquei em empresas mais madurinhas, né? Porque eu acho que quem tá começando por agora tem que focar em empresas mais estáveis para não se assustar ali com a bolsa. E aí, gente, obviamente, essas ações não seriam compradas no lote padrão, né? Porque não daria dinheiro, não teria dinheiro suficiente para estar comprando 100 de uma vez. E agora os fundos imobiliários que eu selecionei e que cabem aí nessa carteira inicial. XPML11, um fundo de shopping, KNRI11, um fundo aí mais misto, e BTGLG11, um fundo aí de logística. No final das contas, a carteira ficaria assim, olha aí na tela. Super viável, né, gente? Eu provei que é mega possível começar com pouco dinheiro, diversificando, sem ter que escolher um ou outro. Comentem aqui o que vocês acharam. Então, recado dado, né? Não vamos nos limitar, gente. Isso é burrice. Não tem por que escolher só um se a gente pode escolher vários ao mesmo tempo. Isso também vale para renda fixa e renda variável, tá? Para que focar só em um se você pode colher bons frutos dos dois lados? Cada um tem suas vantagens e desvantagens. E aí, como eu já disse, diversificação, gente, é o segredo. Assistam a esse vídeo que vai focar aqui na tela para vocês entenderem melhor como isso tudo funciona. Mais uma vez, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar o like nesse vídeo. Isso vai me ajudar muito. Agora eu vou ficando por aqui. Um beijo bem rico pra você e até a próxima. Tchau!